Sejam todos muito bem-vindos a mais um Curta Cena, um território livre de preconceitos, um encontro de teorias, ideias, achismos e, quiçá, algumas maluquices. Cola no curta, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho. DK, roda a vinheta. Com a gente também, além das nossas convidadas, as empresas que nos apoiam neste episódio. Isso posto, é com muita alegria que recebo a empresária Lúcia Helena Moisés Mendonça, a médica Helena Moisés Mendonça, a advogada Karina Moisés Mendonça e a veterinária Juliana Moisés Mendonça Esteiro. Com elas vamos bater um papo sobre um pouquinho da vida pessoal delas, né? Mas o nosso foco principal é falar sobre César Mendonça, um homem que nos deixou um legado de ética, moral, um ser humano assim, acima de qualquer das melhores virtudes, um homem de fé, um homem temente a Deus, um homem de família, um otimista inveterado, fiel a seus princípios e um empreendedor por natureza, um homem de família. Mas antes, vamos falar um pouquinho de vocês, da origem, da infância e um pouquinho da adolescência de vocês. Fiquem à vontade. Apresente-se. Obrigada, Jorge, pelo convite, pela oportunidade de fazer essa homenagem para o meu pai. Quando você me procurou, na verdade, a entrevista estava marcada com ele. Sim. Mas ficamos muito honradas e felizes com a oportunidade de falar em nome e em homenagem a ele. Meus pais são naturais de Ituverava, meu pai e minha mãe, família daqui. Nascemos nós três aqui em Ituverava, passamos nossa infância e nossa adolescência aqui. Eu, com 17 anos, eu fui para Ribeirão Preto fazer o terceiro colegial, morei um ano lá, prestei faculdade de Direito, fui para Campinas, fiz PUC Campinas. De lá eu conheci meu marido no último ano da faculdade. Logo saí da faculdade, já com emprego. Por lá eu fiquei. Estou em Campinas desde 1998. Me casei em 2007. Tenho 2 filhos, Marina e Felipe. E tive uma infância muito feliz, uma adolescência também muito feliz. Tenho ótimas recordações de Ituverava, dos meus momentos aqui, dos amigos que eu tive aqui, que eu tenho aqui. E sempre que eu posso eu estou aqui, pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês eu estou aqui. E basicamente minha história é essa. E você, Juliana? Eu tenho 37 anos, né? Me formei aqui na primeira turma da veterinária, que por sinal, meu pai que trouxe a veterinária para cá justamente para atender a comunidade, né? Sim. E eu fui a primeira turma daqui. Desde pequena sabia o que eu queria fazer de profissão, né? Ser veterinária, por muita influência do meu pai, de ir na fazenda com ele todo final de semana, todo domingo acordar de manhãzinha e ir para a fazenda. E sou coordenadora do Hospital Veterinário da Fafran e responsável técnica lá e do sítio das Acácias, que é o sítio experimental da Fafran, né? Trabalho com meu pai também nas fazendas, tanto daqui quanto nas de Goiás. E minha infância foi muito feliz, minha adolescência também. Sou casada com o Ceandro, que é agrônomo, né, que também trabalha com meu pai, né, na Coram. E tenho 3 filhos, César Neto, Maria Fernanda e Luiz Otávio, que são a minha maior riqueza, né? Só tenho recordações boas da minha infância e de tudo que eu vivi com meu pai. Karina, você tem filhos? Tenho 2, Marina e Felipe. Ok. Já que vocês fizeram um breve relato da vida
vocês, e cada um eu vejo que tem uma profissão diferente. O que as motivaram a fazer o que vocês fazem? Eu na época era a 8ª série, né? Hoje é 9º ano, mas até a 8ª série eu tinha em mente fazer publicidade e marketing. Ir para São Paulo, enfim. Mas daí você vai amadurecendo, meu pai, né, como empresário, sempre relatando questões da empresa, processos, né, de cobrança de clientes, enfim. E eu fui me interessando por aquele universo, como as coisas se resolviam, como, enfim, né, quando não se resolvia de forma amigável, qual que era a solução que tinha. E isso foi me fazendo ter interesse pelo direito. Então, foi também por influência do meu pai, do mundo, do universo que ele apresentava pra gente em casa. E aí eu resolvi fazer direito. Eu acho que é uma profissão muito ampla, você tem muitas oportunidades em diversas áreas, em diversos cargos, né? Enfim. E eu amo muito o que eu faço, gosto muito do direito. Eu falo que, independente se você vai trabalhar nisso ou não, eu acho uma faculdade que eu brinco que todo mundo deveria fazer, porque é uma coisa que você aprende muito, te abre um leque muito grande de conhecimento, de tudo. Então, foi isso. A motivação inicial que você teve para fazer direito, continua a mesma motivação hoje, depois de formado, depois de anos na carreira? O que te motiva hoje a continuar? Continua a mesma. É óbvio que antes, né, eu tinha curiosidade de como as coisas se resolviam. Hoje, no dia a dia, eu já sei como as coisas se resolvem, mas é muito instigante, é muito prazeroso, né, quando um caso é posto para você e você estudar aquilo, estudar os caminhos possíveis. Eu falo, direito não é só técnica, é muita estratégia. Às vezes é um jogo de xadrez ali que você tem que saber, né? Eu advogo na área contenciosa, então eu lido diariamente com processos judiciários, decisões judiciais, que não o consultivo, né, que muitas vezes são contratos, pareceres. Então é uma coisa que me instiga muito, assim, o poder do convencimento, né, você colocar no papel aquelas razões para convencer de que seu cliente está correto, ou seu cliente, enfim, tem aquele direito. Então... Tem uma ditado popular que nós somos do meio que vivemos, né? Agora, falando da Juliana sobre a área profissional dela, dá para perceber que o meio te motivou a fazer esse curso. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Eu sempre falo que o gostar dos animais, independente de qual seja o animal, é um dom. A gente nasce com esse dom, não é todo mundo que tem esse dom. E me sinto muito privilegiada de ter, né, esse dom. Então, eu já nasci com esse dom e fui muito amparada e influenciada pelo meu pai. Influenciada, eu digo, como é que eu posso dizer? De uma boa maneira, né? Eu não fui cobrada a fazer veterinária, nem nada disso. Mas, assim, ele foi me mostrando o que eu já tinha nascido para ser, né? Eu acredito muito nisso, né? Vivi na roça, vivo nas fazendas até hoje. Eu brinco que é meu recanto, né? Quando acontece alguma coisa que eu tô precisando ir lá, vou lá, converso com meus animais. É um refúgio. É o meu refúgio, né? E era do meu pai também, né? Então, casou as duas coisas. Graças a Deus, sou muito feliz na minha profissão, muito realizada, né? Contribuo aí tanto nas fazendas do meu pai quanto para a sociedade, quanto na Fafran, né? Então, eu acho que não teria escolha melhor para eu ter feito. A tua motivação inicial continua a mesma? Continua cada vez maior. Muito bom. E com relação ao futuro? Quais as suas expectativas na sua área, no futuro da sua área?
Com a perda do meu pai, né? Tudo tá ficando muito mais difícil com a ausência dele, né? Com as opiniões, com os conselhos, com tudo que ele nos ensinava diariamente, né? E agora formamos uma equipe aqui, né, Karina? Eu na parte de veterinária, né? Cuidando das fazendas aí, do operacional. A Karina na parte jurídica. A minha mãe sempre dando suporte, a Lelê também, né? Meu marido, Seandro, também sempre dando o suporte aí para nós. Então, só tende a crescer, eu acredito que só tende a crescer e aumentar o legado cada vez mais do meu pai. Muito bom. Karina, e você? Quais as suas expectativas na sua área para o futuro? Hoje tem muita área nova no direito, né? Eu acho que o direito, apesar de algumas leis serem antigas, mas enfim, é um mundo muito dinâmico, está sempre saindo, porque o direito tem que acompanhar a vida em sociedade, né? Então, hoje nós temos aí direito digital, direito de compliance, direito ambiental, que é uma área muito promissora, com a reforma tributária agora, idem, eu acho que os tributaristas vão ser muito demandados. É um novelo de leis, regulamentos, enfim, que a gente tem que compreender para poder bem assessorar. E agora, obviamente, eu fico mais voltada aos negócios do meu pai, ainda assim atuando, né, como advogada. Porque é o que eu falei, o direito não é só o direito em si, mas é o leque, o conhecimento que ele te abre de tudo. E eu, como sempre, advoguei na área empresarial, então, assim, ter um entendimento, né, de contratos, de relações, enfim, isso está sendo crucial nesse momento. Como a Juliana falou, meu pai faz muita falta, em todos os sentidos, mas também nos ensinou muito. Então, eu sei que ele deve estar orgulhoso, a família está cada vez mais unida, todos contribuindo. Eu, minhas irmãs, minha mãe, meu marido, meus cunhados, nossos filhos sendo nossa alegria, e eu sei que vai dar tudo certo. Muito bom. Os filhos sendo a razão para tudo continuar, né? É verdade. Eu acredito, eu creio, né, que a família ela é a base de tudo. Sim. Se você tiver uma família estruturada, unida, porque uma família dividida, a tendência dela é fracassar. Exatamente. Quando você tem uma família unida, Deus, eu vejo, né, seu pai é um homem temente a Deus. Muito. Tá? Então, o crescimento, a prosperidade, quando eu falo de prosperidade, não é prosperidade financeira. Sim. Não. Prosperidade é algo muito abrangente. Sim. Né? Próximo na saúde, próximo no amor entre os filhos, né? Na união nossa. Na união da família. Sim. Então, isso tudo abrange a prosperidade. Né? Então, quando há essa união, tudo flui naturalmente. Sim. Bom, vocês já foram devidamente apresentadas, né? Agora a gente vai para o nosso foco principal. Na medida do possível, a gente vai fazer um resgate e descobrir quem foi César Mendonça, um homem de suma importância para a vida pública de Ituverava, para a vida industrial, enfim, um homem que deixa um legado a ser seguido. Ok? Eu queria que vocês, cada um, falasse um pouco como tudo começou, onde ele nasceu, onde ele estudou e onde ele começou a trabalhar. Bem-vindo a um universo de aprendizagem onde 3 instituições de ensino se destacam. Descubra as oportunidades oferecidas pelo Colégio Conext, FAFRAM e FFCL, integrantes da Fundação Educacional de Ituverava. Colégio Conext, onde a educação se torna uma jornada lúdica. Cada riso é uma descoberta e cada brincadeira é uma lição valiosa. Preparamos os pequenos cidadãos para o futuro, proporcionando preparação intelectual, física e moral, passando pela educação infantil. Com seus primeiros passos, o ensino fundamental, com a base de tudo e o ensino médio.
a preparação para o agora. Entramos na Fafran, a casa do segundo melhor curso de agronomia do país. Com mais de 30 anos de tradição, a Fafran oferece cursos renomados como Direito, Medicina Veterinária, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Sistemas de Informação e Agrocomputação. Na FFCL, somos especialistas na formação de mentes que prezam pelo conhecimento. Seja na formação de professores, profissionais de gestão e negócios, ou em cursos de arquitetura, engenharias, pedagogia e educação física, a FFCL é o trampolim para o sucesso. Moldamos crianças, jovens e adultos, capacitando-os a viver de acordo com suas escolhas e competências profissionais. Somos parte da Fundação Educacional de Ituverava, com mais de 50 anos de tradição, sempre em busca de novas tecnologias para aprimorar a educação de todos os alunos. Conext, Fafran e FFCL. Mais do que um ensino, são múltiplas escolhas, unidos e prontos para o agora. Conte pra gente um pouco dessa trajetória. O César, na verdade, morou na fazenda do pai dele até 7 anos de idade. Com 7 anos, ele mudou para Ituverava, morando na casa da avó dele materna, para estudar. Aí ele estudou no Fabiano Alves de Freitas. E aí daí ele deu continuidade aos estudos dele, sentia muito de não estar morando na fazenda. Ele era apaixonado por fazenda. Segundo ele, à tarde ele sentava na calçada e chorava. Ele morava na casa da avó dele, materna. E daí ele foi assim, acostumando, logo o pai e a mãe resolveram mudar para a cidade, porque eles são em 7 irmãos, eram em 7 irmãos. Então precisava ir colocando na escola, não podia estar deixando na casa dos outros. E aí começou os estudos dele, sempre interessado em ajudar o pai dele também na fazenda. Quando ele podia, ele corria para a fazenda, que era 20 minutos daqui, e ajudava. E sempre foi muito responsável, ele preocupava com tudo. E assim ele foi estudando até formar em matemática. Ele formou na faculdade de Barão de Mauá de Ribeirão Preto, fez matemática. Deu aula aqui em 2 escolas, na Capitão Antônio Justino Faleiros e na Humberto França. São as 2 escolas que ele deu aula de matemática. Toda a vida foi muito inteligente, muito. Mas assim, ele logo prestou concurso para 2 bancos, Brasil e o banco Banespa. Passou nos 2 concursos. E aí ele decidiu ir para o Banespa. E ele ficou no Banespa bastante tempo. Até que ele fundou a Coram em 1973. 73. Em 74. Ele começou em Miguelópolis 1 ano só, depois ele mudou para cá a firma de uma vez. A Coram começou em Miguelópolis? 1 ano só. Tá. E não era nem Coram, chamava Agrofértil. Certo. Mas aí ele viu que lá não estava desenvolvendo do jeito que ele queria, ele veio embora para Ituverava. Ficamos assim, quando ele veio para cá, eu já comecei a trabalhar junto com ele. Apesar que eu trabalhava na escola, no Justino Faleiros. Eu trabalhava na secretaria, eu era escriturária. Mas desde quando ele começou aqui, eu comecei junto com ele. Eu trabalhava na escola, ele trabalhava no banco, ele dava aula à noite de matemática
fomos tocando Avançando. a vida, avançando. Aí compramos o terreno, que construímos a Corã. Foi dando tudo certo, sabe? Muito E eu bom. trabalhava na parte de fazer nota, fazer duplicata, fazer a cobrança. E ele correndo nas fazendas para fazer a venda de semente, adubo, defensivo. Ficamos assim 50 anos. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o lar. Exatamente. Ela edifica. E a gente está vendo aqui pelo seu relato que a senhora sempre foi uma fiel ajudadora Fiel. do seu, Ele mesmo falava para todo mundo. do seu isso aí. esposo. Eu queria que a senhora falasse para a gente como é que vocês se conheceram, quando que nasceu esse, como é que brotou a semente desse amor. Eu tinha 13 anos de idade Olha que precoce, hein? e ele 15. Os dois eram precoces. Eu nunca namorei outra pessoa e ele também nunca namorou outra pessoa. Mas era aquela época que era A coisa era bem diferente. nossa, se a gente estava na esquina, meu pai viesse, cada um virava para um lado e ia embora. Não te conheço. Não, não te conheço. Não é esse namoro solto de hoje, não, era cheio de regras. rigor, de regra. Tinha que chegar aqui na porta de casa 10 para as 10. Andar de carro nunca. Então era aquela coisa rígida mesmo. Que ano que vocês se conheceram, mãe? Vocês casaram em janeiro de 74. 1966. 66. O casamento. Não, se Não. conheceram. Se conhecer. Ah, tá. 8 anos de namoro. Quantos anos? 8. 8 anos de namoro. Casaram em 72, é Em isso? 74. 74. 74, que aí nós terminamos a faculdade em Ribeirão. Eu morei em Ribeirão um tempo, mas ele não, ele fez a faculdade viajando todo dia. Ele até dirigia perua, que ele levava o resto da turma. E ele trabalhava no Banespa durante o dia, de tarde ia para Ribeirão. Eu morei lá um tempo para fazer faculdade, depois resolvi viajar também. E nunca terminamos o namoro. Nunca. Namorava assim, ou ia no cinema, ou sentava num banco que tem aqui no jardim. Graça. E pronto. Minha mãe, quando ia chegando a 10 horas, ela já passava em frente ao banco, olhava no relógio. Tá na hora. O que quer dizer? Está na hora. Tinha que chegar aqui 5 para as 10. Ela já ficava sentada aqui no alpendre. Então, namoramos essa época toda, ele toda a vida tinha muito caráter, muito, sabe? E combinamos muito, nunca terminamos namoro, tudo foi certinho. Graças a Deus. Aí casamos, eu tinha 21 e ele tinha 23 anos quando casamos. E continuamos tocando, começamos a tocar Corã. Ele ficou no Banespa um bom tempo, mas depois o banco não aceitava ter um serviço por fora. Entendi. Aí chegou a época que ele resolveu sair e ficar só por conta da firma. E eu fiquei junto até o fim. O César sempre teve uma ligação muito forte com a agricultura, com o agronegócio. Na época que ele começou, não tinha essa palavra, agronegócio. Não. Mas ele sempre, desde muito novo, Porque o pai dele era fazendeiro, o avô era fazendeiro. A origem dele era essa. Então, a origem dele está ligado com a agricultura. Sim, Tá. Sim. Qual foi o primeiro, antes do banco, ele teve um outro trabalho? Era professor de matemática. Professor de matemática. E por um bom tempo ele aliou as 3 atividades. Ele trabalhava no banco, dava aula à noite, tocava a empresa,
viajava bastante. Meu pai sempre foi um homem que sempre buscou muita oportunidade, como minha mãe falou, ele sempre foi muito inteligente, então ele sempre atento a negócios, a oportunidades. Ele era muito visionário, né, meu pai? Ele enxergava lá na frente. Ele enxergava longe. Ele Sempre. é um homem à frente do tempo. À frente do tempo. Com certeza. Eu queria que vocês falassem, a sua mãe já falou um pouquinho da Corã, como é que surgiu, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais da Corã, porque eu vejo que teu pai tinha duas paixões, que uma era a Corã. Sim. Tá? Vocês podem falar mais um pouquinho da empresa, porque a Corã ela se transformou numa potência regional, né? Eu acho que o nome do pai de vocês está além das fronteiras de Ituverava. Sim, ele é um com nome certeza. conhecido, né? Até pela sua atuação. Sim. Né? Ele criou muitas filiais. A Corã, a gente só tem 10 a gente só filiais, tem boas recordações da Corã, com relação à infância, né, que você mencionou no começo. Quantas vezes a gente ia pro barracão brincar de pular nas pilhas de sacaria? Pra gente era uma diversão. Férias, pai, posso ir pra lá atender telefone, ficar lá. E realmente a Corã, eu falo, né, foi até na festa de 50 anos eu mencionei isso. O agro é um mercado muito instável, né? Oscila muito, depende de muita coisa, né? Assim como todo segmento, mas enfim, depende de preço, de governo, de dólar, de clima. E eu falo, uma empresa para se manter 50 anos no mercado do agro, graças à sabedoria de todas as decisões que foram tomadas ao longo desse tempo, porque tudo é decisão, né? Decisão de fornecedores, decisão de fornecedores, de clientes, de produtos, nossa, muita coisa, desde uma abertura de filial, fechamento de filial, enfim. E em 86, meu pai começou trabalhando com a Grosseries, é uma empresa que a gente, enfim, deve muito, foi uma empresa muito importante para o crescimento da Corã. Eles a Corã apoiaram muito, sabe? Os chefão apoiaram muito. Em determinado ano, a Corã ganhou como a maior distribuidora Grosseries do país. Foi, do país. E aí, em 86, meu pai, minha mãe e a Corã já numa prosperidade aí, né, num momento ascendente. Foi quando ele comprou a fazenda em Goiás, já tinha de Ituverava, ele comprou a fazenda em Goiás. Então, sempre foi essa relação, né? Desde a origem da fazenda do avô, da fazenda do pai, depois a Corã, depois as próprias fazendas. Então, seja como diretor, gestor da Corã, sempre com a minha mãe. Tenho boas recordações também de quando eles viravam à noite fazendo nota, fazendo conferência de ficha. Na época não tinha computador, não tinha nada, era tudo datilografado. Era aqui em casa, aqui na casa da minha mãe. Eu desocupei para ser escritório. Então, assim, muitas vezes eu lembro, assim, nítido da cena, né, que marca muita gente. Tinha um sofazinho de 2 lugares, assim, não era nem sofá de sala, não, era um sofazinho de escritório. De escritório mesmo, a gente dormia ali. E minha mãe na máquina e ele ditando muita coisa pra você, né, mãe, em voz alta. Nas conferências. E ela na máquina de escrever, bater nas notas. Quantas e quantas noites? Batia nota, batia duplicata. Aí a gente vê o valor da perseverança. Né? Sim. Perseverança. E da união dos dois, né? A gente não brigava, sabe? Nunca brigou, nada assim. Tudo que ele ia fazer, ele sentava comigo para tirar uma ideia. Se eu ficasse em dúvida, ele já afastava do negócio. Já recuava. Parece que a mulher tem mais percepção, quando vai dar certo e quando vai dar errado. Intuição, né? Intuição, né? É, intuição. A mulher, geralmente, quando ela fala assim, não faz isso, Sim. Pode escrever. Pode escrever. Se você fizer, você está Sim. É isso mesmo. Não é? O César, ele sempre teve uma atuação marcante, tanto nos negócios pessoais dele, né? Ele foi um homem dedicado. Tudo que ele
fez, ele fez bem feito. Fez. Ele nunca deixou... Tudo que ele fez, nada. ele fez com muita maestria. Todos os papéis dele, né? Pai, filho, esposo, avô, Ele teve sabedoria para sogro, tudo que ele fez com muita Porque maestria. ele pôde participar na sociedade, ele participou. A minha pergunta é justamente agora sobre isso. Ele teve uma atuação muito marcante na sociedade. Muito. Sim. Ele se dedicou a várias entidades. Várias né? entidades. E isso em caráter solidário mesmo. Ele ia lá, prestava esse serviço para as empresas, ajudava essas empresas. Às vezes a empresa estava até numa situação não muito boa, mas a sabedoria Precisava dele ali. dele É. transformou essas empresas. Eu queria que vocês falassem quais empresas que ele prestou o seu serviço aqui em Ituverava. Várias. Meu pai, foram várias. Meu pai, ele era uma pessoa muito altruísta, né? E ele sempre falava que ele queria retribuir à sociedade tudo que a sociedade proporcionou a ele e tudo que Deus deu a ele. Então era a forma que ele tinha de devolver um pouco do tanto que ele recebia, do tanto que ele tinha. E de novo, não da parte financeira, mas de todas as bênçãos que ele teve na vida dele. E ele, como você falou, ele nunca se ofereceu para cargo nenhum, ele sempre foi chamado, só aceitava desde que não tivesse remuneração, a condição era essa. Meu pai, desde muito novo, ele é membro da loja maçônica, União Ituveravense. Sim. E como a maçonaria mantém a Fundação Educacional, então a Fundação Educacional de Ituverava foi a entidade que ele mais se dedicou. Ele foi presidente umas 3 Duas vezes. vezes, né? 3 vezes. Quando não era presidente, era vice. participava do conselho, sempre que podia e era chamado, ajudou na Santa Casa, ajudou na Associação Comercial, No tênis clube, sindicato rural. sim. Então era Entre a forma tantas que ele outras tinha. que a gente assim não vai lembrar agora, né, Karen? Foi muitas vezes para Brasília buscar faculdade. Para Ituverava Ituverava. era uma coisa que a educação para ele era uma coisa muito importante. Então ele queria aumentar as oportunidades de estudo e de crescimento, tanto para Ituverava quanto para a região. Juliana, o seu pai agora é mais uma qualidade. Ele era um homem grato, né? Muito. Né? Ele, assim, a gratidão eu acho que é uma coisa... É a maior virtude de um homem, eu acho. A gratidão é uma virtude assim que toda pessoa que é grata, Sim. a vida dela flui. Exatamente. É grata por tudo. Sim. Por tudo, né? Até pelas dificuldades. Até Sim. pelas dificuldades. Porque vamos lembrar que não existe vida sem dificuldade. Sim, é. E óbvio que ele teve muitas. Porque Mas- as dificuldades, elas geram em você experiência. Sim. Sim. Quando você- Sabedoria. Sabedoria. Quando você se vê numa situação difícil, aquela experiência que você viveu vai te ajudar Exatamente. a vencer, né? A PK Viagens trouxe mais uma novidade para você com uma opção incrível para quem busca aproveitar ao máximo da natureza em paisagens naturais e únicas. Fale com a gente. PK Viagens. Seja nacional ou internacional, nós temos a viagem dos seus sonhos. Hospital e Maternidade de Ituverava, consultas, atendimento ambulatorial de urgência, internações clínicas e cirurgias. Temos especialidades em urologia, ortopedia, obstetrícia, oftalmologista, cirurgia plástica e dermatológica. Venha nos conhecer e fazer sua consulta. Sindicato Rural de Ituverava. Prestamos serviços de talões de nota fiscal de produtor, declaração de ITR, Imposto Territorial Rural, CCIR, INCRA, requerimento de certidões junto à Receita Federal e Posto Fiscal, serviços de despachante, convênio médico Unimed e vários outros serviços. Venha conhecer e bater um papo com a gente. Ituverava Tênis Clube, piscinas, tênis, academia, saunas, espaço kids, beach tênis, campos de futebol, quadro poliesportiva, bares, salões, pista de caminhada, gatebol, quiosque, atividades e eventos.
Ituverava Tênis Clube, familiar R$ 325, individual R$ 200 e estudante R$ 150. Venha se divertir e aproveitar todas as nossas atividades. Juliana, nós sabemos que teu pai foi um homem de grandes projetos. E me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que os dois principais projetos da vida dele foram a Corã e o principal foi a família. Com certeza, né? Com certeza. Da Corã nós já falamos um pouquinho. Sim. Eu queria que vocês contassem desse projeto familiar. Dá para a gente perceber que vocês são uma família realmente abençoada. Vocês são unidas. Graças a Deus. Vocês estão sempre juntos. A gente percebe que é um clima de harmonia, de amor. Graças a Deus. Me fala um pouco desse. Para mim, foi o principal projeto do César. Eu acho que nessa área ele foi campeoníssimo. Sim. Foi. Meu pai era um homem muito família. Ele largava tudo que ele tinha para fazer se a família dele tivesse precisando dele ali agora, naquele momento, né? Então, assim, como esposo, tem um exemplo enorme dele com a minha mãe, né, mãe? Nunca de união, alto, sem nunca briga, nada. sem desrespeito, Nada. sabe? Como pai, nossa, como pai ele foi. Ele era... Não poderia ter um homem, um pai melhor do que ele. Para nós três, né, Karine? Sim. Como avô, os netos, Ele era assim, apaixonado pelos netos. são vidrados nele, né? E ele deixou muita lembrança disso e que a gente vai continuar seguindo, que foi o alicerce dele na família. Com as nossas famílias agora, com a minha mãe, com os nossos maridos, com os nossos filhos, passar tudo o que ele passou para nós, né? De força, de garra, de colocar a família acima de tudo, né? Sim. E foi mestre em tudo que ele fez, né? Na família e em todos os papéis que ele exerceu, né? Meu pai foi um homem para a família, que agora você está perguntando diretamente para a família, sem igual. Eu acredito que sem igual, né? Como sogro, como os netos idolatram ele igual nós mesmos. E assim, muitos dos netos moram fora, só os meus que moram aqui. Da Karina mora em Campinas, da Helena mora em Uberaba, e ele se fazia presente a todo momento. A todo momento, não perdi um aniversário. Pai, vem aqui, preciso que você fique com ele hoje, porque eu preciso... Na hora, nunca falou não. Era na hora, né? E fazia com prazer. Eu até brincava com ele, por exemplo, eu ia sair de casa. Pai, você fica com meus meninos hoje? Mãe, você fica? Te dou R$50 pra você ficar com meus meninos. Eu brincava. Ele falava, eu te dou 100 para ficar com eles, né? Então ele fazia com muito amor, né? E meu pai, ele é uma pessoa muito agregadora, sempre foi, em todos os sentidos. E meu marido sempre comenta até, meu marido Marcelo sempre comenta, ele fala, Karina, nunca vi uma pessoa saber respeitar tanto as diferenças como seu pai. Sim. Porque é do ser humano querer que as pessoas sejam ou façam aquilo que ela própria faria ou ela própria seria. Acha certo, né? Acha certo. E seu pai não. Seu pai sempre soube respeitar muito as individualidades de cada um. E mesmo ele trabalhando muito, na nossa infância, viajando muito, atrás de oportunidade, atrás de negócio, né? Você falou os dois pilares, família e Corã, na verdade era família e trabalho. Meu pai era aficionado por trabalho, era o que realizava ele, era o que, né, enfim, motivava, né, em todos os sentidos, era o combustível. Exatamente. Ele até, há um tempo atrás, deu uma entrevista que ele falou, meu lazer é o trabalho. Mas mesmo trabalhando muito, ele sempre foi uma pessoa muito presente. Muito. Como marido, como pai, como avô. E como ela falou, mesmo a gente em Campinas e Uberaba, obviamente, a gente é muito unido, sempre que pode estar aqui, mas ele também sempre se fazia muito presente. E é por isso que deixou esse buraco, né, nas nossas vidas, essa lacuna que nada vai preencher. Como o amor é importante, né? Sim, amor é tudo, né? Não é?
É a base de distância, tudo. quando você ama, Não existe. não é uma barreira, não é Não, para você de se maneira fazer nenhuma. presente, não é? Eu queria que a senhora falasse para a gente do César como marido. Já as filhas falaram dele como pai, como avô. Como marido, sogro. ele era nota 10. Era muita gente que invejava meu casamento. Sabe, nunca gritou, não admitia que ninguém falasse alto lá em casa. Até as crianças às vezes brigam, fala baixo. Ele falava desse jeito. Sabe, eu tinha que falar baixo. E toda a vida combinamos muito. Namoramos 8 anos, ficamos casados 50. Daí o senhor tira uma base. A gente vivia bem demais, muito bem. Que bom. Ele me valorizava em tudo. Uma família abençoada em todos os Graças a Abençoado, Deus. viu? Graças a É Deus. o que está custando levantar a gente é ter perdido ele agora. Ele foi muito cedo. Mas tudo que ele construiu, né? Outro dia tem um amigo que falou assim, quando uma pessoa é querida, né? O bem-querer das pessoas que viviam em volta, de tanto de vocês como dele, o amor que você percebe que as pessoas tinham por ele, o respeito, Muito, muito. né? Admiração, Gratidão. gratidão, isso serve um pouco de conforto. Sim, sim. Eu acho que uma perda como essa não tem nada Ele dava conforto. apoio para Nada. todo mundo. Mas Tanto que ele estava no caixão, os outros passavam a mão assim e falavam, ah, você foi meu pai. O senhor foi meu Muitos pai. depoimentos de gratidão. De gratidão. Gratidão sabe? verdadeira, sabe? Não é pra fazer fita Coisa pra que ninguém, a gente não. às vezes nem sabia que tinha feito para a É. pessoa. E mais, eu falei, meu marido até comentou, falou, seu pai já era grande, ficou ainda maior depois do falecimento, porque foi uma coisa assim muito tocante, as homenagens que ele recebeu, como ele foi reverenciado no falecimento dele, o carinho que a gente recebeu de todos os amigos, de toda a comunidade tuveravense, de toda a região, como você falou, rompia fronteiras. Em Goiás, quantas mensagens chegaram no celular dele depois, mesmo sem as pessoas saberem se ele quem ia ler, quem estava com o celular dele. César, te agradeço por tudo que você me ajudou. E é o que eu falo, não é ajudou de financeiro, não, de fazer doação, porque às vezes é fácil você fazer um pix. Além disso, ele ajudava com conselho, ele ajudava com uma ideia, ele ajudava com uma palavra, ele ajudava ouvindo. Então, quantas mensagens nós recebemos, que é o que minha irmã falou, de gratidão, mais do que até nós imaginávamos, sabe? Então, nós somos muito gratas, mérito dele, mas nós somos muito gratas pela reverência que ele recebeu, não só no falecimento, mas em vida. Graças a Deus, ele pôde ser reconhecido em vida pelas entidades que ele ajudou, pelas famílias que ele ajudou e por todo esse legado que ele deixou e que hoje nos ampara, né? E ele, essa ajuda, tanto foi direta como indiretamente, porque quantas famílias, né? Com certeza. Trabalhavam, dependiam da Corã ou de outros negócios que ele tinha. Então, a cadeia... Meu pai era muito humano. Muito. Muito. Domingo ele ia na fazenda, pode perguntar para todos os funcionários que passaram. Ele levava pão para as crianças. Ele levava um pirulito, um saco de bala. Um gesto simples, né? Sim. Mas que a maioria não faz. Exatamente. E Né? que faz a diferença para quem E recebe. que faz a diferença para quem recebe. Né? Até outro dia eu estava conversando com um bate-papo que eu tive com a Darlene. Às vezes a pessoa ela não está precisando de uma ajuda. Não. Ela só quer De um carinho. De um carinho, né? É. Um abraço. É isso aí. Que você pare para ouvi-la, né? Exatamente. De uma atenção, né? Às vezes que ele foi diretor, presidente da fundação da faculdade, a preocupação dele era trazer faculdade, porque muitos pais não podiam manter filho fora de Tuverava. E ele achava que todo mundo tinha que ter oportunidade de ter uma faculdade.
E um ensino de qualidade, né? E ele foi trazendo. Ele foi trazendo faculdade de Direito, faculdade de Veterinária mesmo ele trouxe. Foi um punhado de faculdade. Ele deixava as coisas dele e ia para Brasília para tentar resolver. Ele não pensava só nele, ele pensava no povo. Ele pensava no coletivo. Sim, no coletivo, exatamente. igual. Não. Nessa trajetória dele, ele tinha algum projeto em mente que não conseguiu realizar? Não deu tempo? Assim. Não, meu pai era Não. muito bem Olha, realizado em tudo. Né, Karen? apesar da morte precoce e repentina dele, ele foi um homem muito feliz e muito realizado. Recentemente, até numa das nossas festas, confraternizações de família aqui em casa, numa oportunidade, meu marido perguntou para ele: seu César, qual que é a sensação? Alguma coisa assim, eles estavam conversando. Ele falou de missão cumprida. Então, E que missão, hein? Sim. Para poucos. óbvio, se ele tivesse vivo, eu tenho certeza que ele realizaria muitos e muitos projetos, como sempre. Mas ele cumpriu a missão dele e não deixou nenhum projeto a cumprir, não. Tudo que ele se propôs, ele realizou, né? Com certeza, com certeza. E tudo que era o pilar e que fazia ele feliz, ele realizou. De novo, apesar da morte precoce, mas felizmente meu pai teve a oportunidade de formar as 3 filhas, casar, ver as 3 filhas casando, ver os 7 netos nascendo. A mais velha, que é minha filha, tem 14, faz 15 anos esse ano. O Luiz Otávio, que é o caçulinha, tem 4. E ele teve a oportunidade de vivenciar tudo isso, e eu sei que ele era muito grato, muito realizado por isso também. Quantos netos são? 7. 7. Qual a lição mais valiosa que ele deixou para vocês como pai, como ser humano? Honestidade. Ele era um homem muito honesto em tudo. Tudo que ele fazia. Muito correto. Muito correto. Não deixava para amanhã o que ele podia fazer hoje. Domingo, né, Karen? Todo domingo ele acordava, ele ia para a fazenda. Ele Ia para o escritório. Ia para o escritório. Mas a hora que todo mundo acordava ali, ele estava ali. Ele chegava com o na família. Chegava com o pão, estou aqui. Sabia diferenciar, dividir muito as coisas, né? Sim. E se fazer presente em tudo, E né? se fazer presente em tudo. As lições do meu pai, São várias. a gente podia passar a tarde falando, Sim. mas eu acho que o que fica muito para mim, assim, né, além da honestidade, da ética, que ele sempre bateu muito firme nisso, é o otimismo. Meu pai, como você falou, ele era um otimista inveterado, assim. Então, sempre que a gente estava com algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa, ele nunca desesperava, nunca se mostrava pessimista. Ele sempre estava assim, ele não saía daquele nível dele controlado, sabe? E sempre assim: minha filha, calma, vai dar tudo certo. As coisas acontecem, as oportunidades surgem, isso vai passar, fica calma. Às vezes falava alguma coisa, ele falava assim: vamos tocando, que vai dar certo, que vai dar certo. Então, sempre que, agora mesmo com o falecimento dele, às vezes bate o desespero, aí eu escuto, né, ele falar: calma, vai dar tudo certo. É como eu falei no início, teu pai era um homem de fé, né? Muita fé. Muita fé. Muita fé. Bom, vocês têm algo assim que vocês queiram acrescentar mais sobre o pai? Vocês? Não, eu acho que Meu pai era tudo de bom. Ele era- Tudo de bom. Tudo. ele era um cara incrível, assim, e eu falo que ele foi perfeito em todos os tudo. aspectos. É curioso, né, falar: não, mas não tinha um defeito? Não tinha. Não tinha. Não tinha. E eu sei que essa não é só a nossa visão. Eu sei que é a visão de muitos. Não é porque você é filha, não. E apesar, de novo, da morte precoce e repentina, mas eu sei que ele cumpriu a missão dele, está feliz a gente seguir o legado dele aqui E nós vamos honrar tudo que ele deixou. e tudo que ele ensinou. E tudo que ele ensinou. Tanto na família quanto nos negócios.
Eu falo que igual ele a gente não vai conseguir ser, porque igual ele era único. Mas a gente vai buscar a perfeição, igual ele. E agora, de novo, eu quero deixar meu registro aqui, meu agradecimento a Ituverava, a região, a todos os amigos de perto e de longe, por todas as homenagens, por todo o carinho que nós recebemos e que ele recebeu. E eu sei que ele ficou muito feliz com isso, tenho certeza. Aquela filha minha que entrou e saiu, ela é médica. Ela acompanhou o tratamento dele o tempo inteiro, assim. Mas fazer o quê, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Tudo tem o seu tempo. Tempo para chorar. Olá pessoal, aqui na Ótica Iris Lu temos um espaço aconchegante e moderno para que você possa fazer a escolha dos seus óculos com atendimento personalizado e profissionais capacitados e formados. Com mais de 4.000 modelos para você escolher, a Ótica Iris Lu possui um laboratório totalmente digital, que dependendo do seu grau, seus óculos podem ficar prontos em apenas 15 minutos. E agora com uma super novidade, nosso lindo espaço instagramável para você tirar fotos com seus óculos novos. Venha nos fazer uma visita, será um prazer atendê-los. Bem-vindo à magia da luz. Garoa Iluminação, iluminando seu ambiente. Destaques do mês: pendentes, diversos modelos com a maior variedade da região. Arandela, diversos modelos. Maior foco luminoso com diversos efeitos. Perfil fita de LED profissional, maior autonomia e melhor luminosidade. Ventiladores Tron, refrescando seu ambiente. Na Tron você pode confiar. Venha conhecer nosso showroom. Garoa Iluminação, Avenida Francisco Basileu Barbosa, número 100. Telefone 16 37 29 77 22 ou WhatsApp 16 9 82 63 04 40. Bom, depois desse momento aqui de grande emoção, né, que contagiou a todos nós, vamos para a parte final do nosso bate-papo e a gente vai fazer aqui uma brincadeira para dar uma relaxada, uma acalmada na alma, tá bom? Qual a história engraçada da trajetória de vocês que vocês poderiam nos contar? Junto ao meu pai? Não, pessoal. Pessoal. Eu tenho uma história engraçada que aconteceu comigo. Nossa, isso foi hilário. Responde aí primeiro, cara. Eu não lembro, não. São muitas, né? Mas Pode ser até relacionado com algum acontecimento engraçado com o pai de vocês também. certa vez a gente estava numa reunião num hotel e como a gente sempre foi muito apegado e sempre muito carinho e sempre abraçado, meu pai estava sentado naquelas cadeiras de plástico branco e eu fui sentar no colo dele e abraçar. Eu era menor, mais nova, obviamente, mas já era adolescente. A cadeira não aguentou, foi os dois pro chão no meio da reunião. A tomba é sempre hilário, né? Na hora você morre de vergonha. Meu pai, então, era sério, né? Mas, enfim, levantamos e a reunião seguiu. Vamos em frente. Uma passagem assim que eu lembro que foi bem engraçada depois, né? Porque no ato não foi tão engraçado, não. Ele tinha acabado de comprar um cavalo. Eu era criancinha e queria andar no cavalo de qualquer jeito. E ele me pôs em cima do cavalo, ele estava puxando o cavalo e eu em cima.
E o cavalo não gostava de criança. O cavalo não gostava de criança, mas ele tinha acabado de comprar esse cavalo. O cavalo pulou muito. E eu caí. Assim, caí não, ele me pegou, me tacou um lado e puxou o cavalo pro outro. Na hora eu assustei muito, mas depois foi muito engraçado de recordar isso, né? Qual o passatempo preferido de vocês e por quê? O que você gosta de fazer nos momentos de folga, para dar uma relaxada? Eu e meu marido até brinca, eu não sou muito de hobby, eu não tenho muito passatempo. Mas uma coisa que eu tenho desde criança, minha mãe conta que é graças a uma babá que eu tive, que ficava com o rádio ligado o dia todo, é ouvir música. E isso eu consegui passar para meus filhos, amo. Amo música, amo ouvir, conhecer, colecionar. Muito bom. E você, Juliana? Meus momentos assim de distração, gosto muito de ir pra fazenda para não fazer nada, sabe? Pra só curtir, para um domingo, um sábado, que teoricamente eu não tenho muita coisa para fazer lá, vou lá para passar o dia. Isso, ou eu fico também, vou num barzinho com a família, tomo uma cervejinha, também eu gosto. Realmente isso é muito bom. Tem algum acontecimento histórico, pode ser nacional ou mundial, né? Internacional, que vocês gostariam de ter estado presente? Ai, quando criança eu me recordo, né, de assistir pela TV alguns momentos históricos assim que hoje eu olho e eu falo, nossa, deve ter sido uma coisa, e eu me recordo muito de ver o Pedro Bial na queda do Muro de Berlim. Eu acho que aquele lá, eu acho que foi muito marcante. Depois teve a morte do Tancredo Neves, que eu lembro pequeno também, eu assistindo toda aquela comoção. Morte do Ayrton Senna, né? Isso eu vivi, né, pela TV. Mas de acontecimento histórico mesmo, que se eu pudesse, eu gostaria de estar presente à queda do Muro de Berlim. Porque esse acontecimento nos remete à intolerância, ao preconceito. Sim. Você viu o que a intolerância chega a dividir pessoas da mesma nacionalidade? Com um muro. Um muro. Olha onde chega a intolerância do ser humano. É bem isso. Uma coisa incrível. Às vezes eu fico pensando, será que nós realmente somos humanos? Sim. Pois é. Porque a gente toma umas atitudes como essa. E você, Juliana? Eu não tenho nenhum fato histórico assim que foi tão marcante pra mim assim, não. Qual a maior paixão de vocês? Meus filhos. Meus filhos também. Você tem alguma lembrança quando você olha para trás, puxa, isso é uma lembrança marcante, ficou assim, lá no fundinho seu, quando você às vezes está num momento de reflexão, está sozinho, te remete a esse passado? Eu acho que os partos, né, os 2 partos dos meus 2 filhos é um momento muito marcante, eu acho que na vida de qualquer um, e principalmente da mulher. O casamento, né, Karina? O dia casamento. do casamento, a festa do casamento. A entrada na igreja. Sim, do meu marca pai, muito. Né, isso aí a gente não esquece. E a formatura, né? Eu acho que são os principais momentos assim, mais marcantes. Sim, né? sim. Se vocês pudessem ter um superpoder, qual seria o seu e por quê? Um superpoder? Tornar a família eterna. Sim. Acabar com a morte. Não faz sentido. O seu também? Também. Saúde a todos, né? Não. Chega de doença, né? Chega de sofrimento. Chega de sofrimento. Vocês têm alguma citação preferida? Eu tenho várias, mas eu acho que uma que eu gosto e eu passo para os meus filhos também é que cada escolha é uma renúncia. Sempre. Muito bom. Eu falo muito que a gente colhe o que a gente planta. É um clichê, mas é muito real, né? Isso é verdadeiro, né? Sim. Não adianta você plantar batata para colher Maçã. Né? maçã. Não existe isso, né? Não há plantio sem colher. Exatamente. O plantio tem que ser muito bem feito, né? Mas cedo ou mais tarde você... Exato, você vai colher.
Exatamente, é isso aí. Com aquilo que você semeia. É isso aí. Qual dica ou algum conselho que vocês gostariam de partilhar com quem está nos assistindo? Viva o hoje, né? Lógico, tem que pensar no amanhã, tem que lembrar do ontem, mas vive o hoje intensamente. Eu acho que a dica é sempre ter muita gratidão por tudo e sempre construir e fazer tudo com muito amor. Quando você chegar ali no céu, o que não pode faltar? Se você chegar lá no céu, olha assim, não tem. Estou indo embora, não quero ficar aqui. Meu pai, né? Meu pai. A gente espera que ele esteja lá na porta esperando a gente. Tenho certeza que ele está num lugar muito bom. E aí a família Porque ele é merecedor. Volta a se reunir no Exatamente. plano. Vamos nos encontrar ainda. Maravilha. E Vai agora, demorar, mas Vamos a gente nos chega lá, encontrar. tem que esperar a gente lá. É isso aí. E para a gente finalizar, para quem vocês gostariam de dizer com todas as letras, eu te amo? Olha ali para o Luiz Henrique. Para toda a minha família, para minha mãe, para minhas irmãs, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para os cunhados, para toda a minha família. Eu também, para toda a minha família. Você, Thaís? Sem dúvida. Para todos. Eu acho que E para o meu pai lá em cima também. Sempre vou amar muito. e graças a Deus tivemos a oportunidade em vida de sempre falar. Que a gente amava muito ele e receber esse amor dele. Sim. Mas sem dúvida, para minha mãe, que é uma guerreira, tá enfrentando com muita sabedoria esse momento difícil que a gente está passando. Para o meu marido, para os meus filhos, para minhas irmãs, meus cunhados e meus sobrinhos, que são nossa base, nosso suporte. Muito obrigado. Obrigado a você. Nós que Jorge. agradecemos. Dona Lúcia, obrigado. Muito obrigada por Que tudo lhe vá bem. Tá? O Deus vai lhe dar consolo força. chega logo, viu? Porque Yes. senão fica difícil. Não tenha pressa. Tudo tem seu tempo. Tá? Deus vai lhe dar força para a senhora, para a sua família, para os seus filhos. Eu quero agradecer de coração vocês terem nos recebido aqui, para a gente falar um pouquinho da história de vocês, da história do seu esposo, do seu pai. Foi um homem realmente de bem. Foi. Tá? Muito obrigado. Obrigado a você, Nós que Jorge, agradecemos. pela oportunidade, pela homenagem. Muito Ficamos obrigado. muito felizes, viu? Um abraço. Juliana. Obrigado, Jorge. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Todos nós. Com vocês. Tá bom? Se Deus quiser. O culto da cena vai ficando por aqui.